Eu pedi para que eles viessem hoje aqui. Eu estou muito feliz, obrigado, gente, por vocês estarem aqui. E eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, eu vou ler o 9 e o 10, amém? 1 Crônicas 4, 9 e 10. Se você está com a sua Bíblia, abre. Se você está com o seu celular aí, conecta na sua Bíblia, senão você pode acompanhar ali na tela, do lado, aos lados, e eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores eu dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoaste e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Queridos, presta atenção aqui comigo em um negócio. A Bíblia diz que aquele que pede, aquele que bate, a porta se abre. Amém? A Bíblia vai dizer para nós que tudo que eu e você pedimos em oração ao nosso Senhor, crendo, nós vamos receber. Qual que é aqui o motivo de você receber? Qual que é o atributo de você receber? É crer, amém? A Bíblia diz que se você crer, você vai receber. Quantos aqui creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que morreu por nós para nos salvar? Você crê? Então você está apto, então, a receber de Deus aquilo que você pede. Presta atenção comigo, que aquilo que você pede, você vai receber de Deus uma resposta. Amém? E não exatamente, às vezes, necessariamente aquilo que você acabou de pedir. Você já parou para perceber que Deus ele diz mais não do que sim? Quem já percebeu isso ao longo da vida? Para pensar aí, querido, se Deus tivesse dito sim para todas as suas orações, o que teria acontecido? Seja sincero comigo se você tiver coragem. Quem já orou aí para namorar? Alguma vez na vida? Tem alguns. E a pessoa que está ao seu lado é a pessoa que se orou ou não? Sim, glória a Deus. Mas na maioria das vezes a resposta é não. E você diz o que hoje? Graças a Deus que não era, né? Graças a Deus que no meio do caminho eu recebi um não, porque não também é resposta, né? Eu recebi um não e hoje Deus mudou. Mas a verdade é que tudo que nós pedimos, nós vamos receber de Deus uma resposta. Sim ou não, né? Mas Deus vai estar sempre nos dando uma resposta. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir a nossa oração, e que as mãos de Deus também não estão encolhidas para que Ele não possa nos abençoar. Deus está disposto a nos abençoar, e Deus é um Pai, Deus é o nosso Pai, aquele que escolhe nos abençoar. Mas como Pai, e assim você que é pai, você que é mãe vai entender o que estou dizendo agora, a gente diz mais não do que sim. Se você diz mais sim do que não para o seu filho, você está errado, irmão. Né? Porque no longo de um processo, a gente vai dizer mais não do que sim. E a Bíblia vai nos ensinar isso com muita autoridade. A verdade é que Jabes, a Bíblia vai dizer que ele nasceu, e naquele tempo, os nomes eram muito significativos. Os pais, eles escolhiam o nome do filho de acordo com o tempo que eles estavam vivendo. Então, por exemplo, Jabes, a Bíblia, no texto que nós lemos, vai dizer que ele foi escolhido este nome porque em meio às dores ele veio ao mundo. Então, o nome dele significava, eu fiz a minha mãe sofrer no meu parto, em meio às dores a minha mãe me deu a luz, e esse era o significado do nome de Jabes. Né? Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que todos os nomes têm um significado. Você vê que os filhos de José, no Egito, ele escolheu Efraim, Manassés, porque tinha o significado do momento que ele estava vivendo. Um significado de prosperar, de avançar, de crescer, até mesmo uma terra de aflição. E ele escolhe esses nomes de propósito. A maioria dos nomes eram escolhidos de forma proposital. Jabes não tem o seu nome diferente. O nome dele foi escolhido porque em meio a dores ele veio ao mundo, em meio ao sofrimento ele nasceu. Quando você olha para a história de Jabes, você vai ver então que ele carregou esse nome, este peso do seu nome. Quem sabe os seus outros irmãos, quando olhavam para ele, quando falavam o nome dele, eles lembravam de todo o sofrimento que a mãe passou por causa do irmão. É como se eu disser para vocês aqui, Emanuel, vocês vão entender o quê?
Deus conosco, porque esse é o significado do nome. Jesus, ele é Emanuel, Jesus, ele é Deus conosco. Então, o nome era muito significativo, e toda vez que a gente pronuncia Emanuel, logo vem à nossa mente Deus conosco. Toda vez que alguém pronunciava Jabes, vinha à mente daquele povo sofrimento, dor, angústia. A nossa mãe sofreu, a minha mãe sofreu, e Jabes carregou isso a sua vida toda. Jabes, então, ele foi o homem que carregou no seu nome o sentimento de, puxa, eu fiz minha mãe sofrer. O meu nome significa nascido em meio às dores. E essa história de Jabes, então, ela vai mudar. Por quê? Repita comigo assim, Jabes precisou de uma superação. Amém. O que nós vamos falar nessa noite, e do que eu quero falar com vocês hoje, é sobre superação. A Bíblia vai dizer que Jabes, então, ele vai se tornar o mais relevante dos seus irmãos, o mais poderoso dos seus irmãos, o mais forte dos seus irmãos, mesmo ele tendo toda essa bagagem. O que fez com que Jabes continuasse foi a superação. Sabe, quem sabe você está aqui me ouvindo e você não consegue avançar na sua vida por causa de dores, por causa de traumas, por causa de perdas, por causa de palavras que foram lançadas sobre você. Alguém, quem sabe, um dia olhou para você e disse, você não consegue, você não é capaz, você não pode, você nunca vai ser nada, você não vai dar em nada, você é burro mesmo, você não consegue, e aí isso te travou. Então, o que você precisa? De uma superação ou uma superação. Amém? Diga para alguém aí, você precisa de uma superação. Então, o que tem impedido você de avançar? Essa é uma pergunta que você tem que responder. O que impede você de crescer? O que impede você de avançar? O que impede você de prosseguir? O que impede você de mudar a sua história? Você tem que entender e responder isso, amém? O que tem te impedido? Porque o desejo de Deus é mudar o lugar da sua história, mudar o contexto da sua história. Deus não fez ninguém para que essa pessoa passe a sua vida toda sofrendo, angustiada, deprimida. Deus quer mudar o seu contexto histórico, Deus quer mudar o seu contexto geográfico. Vou te dar um exemplo. O povo, ele estava no Egito. Qual que era o contexto do Egito? Escravidão, sofrimento, tristeza. O povo, então, Deus pega o povo e leva eles para o deserto. Qual que é o contexto do deserto? Escassez, falta, fome, sol, frio. Não é esse o contexto? Mas até mesmo no meio desse contexto, Deus tem uma palavra para você. E qual que é a palavra? Existe uma terra prometida. E qual que é o contexto da terra prometida? Abundância, fartura, o melhor, a melhor terra, uma terra de prosperidade, uma terra que te dá a melhor condição de vida. Então Deus, ele caminha conosco por meio de processos. Quem sabe você viveu a vida toda num contexto geográfico, num contexto de vícios, por exemplo. Né? Um contexto de escravidão, por exemplo, escravidão do pecado. O Egito, Deus quer te tirar do Egito, amém? E quem sabe quando Ele te tira do Egito, Ele já não vai te colocar lá na terra prometida. Por quê? Porque talvez você ainda não esteja pronto. Então você vai passar por um processo até você conseguir entender o lugar que você nasceu para estar. Mas isso se chama superação. Você vai ter que superar traumas, você vai ter que superar dores, você vai ter que superar perdas. Quem aí perdeu alguém na pandemia? Levanta a mão. Né? Não foi difícil, sim ou não? Nós perdemos. Lá na igreja nós perdemos 4 irmãos, e um dos irmãos era meu pai. Perdemos no Covid. A gente precisou superar. A gente precisou entender que não dava para ficar parado, que não dava para ficar lamentando a vida toda. Nós precisamos superar, e foi preciso muita superação. Lembramos com saudade, não vemos a hora de um dia nos ver de novo lá no céu, amém? Mas a gente continua, superação, a gente tem que avançar. Isso não me define, essa tragédia que aconteceu na minha vida não diz quem eu sou. Amém? Então, as coisas ruins que acontecem não definem você. E isso é muito importante você saber. As coisas ruins, as perdas, as derrotas, os vícios, os medos, os traumas, isso não é você. Isso é um processo e você vai superar cada um deles no nome de Jesus. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Querido, nós temos que avançar. Nós precisamos avançar. O pecado, ele nunca vai desistir. Satanás, ele nunca vai deixar de atentar contra a sua vida. Ele vai sempre investir nisso. Ele vai sempre tentar destruir o seu casamento, ele sempre vai tentar destruir a sua família, ele sempre vai tentar destruir o seu ministério, ele sempre vai tentar destruir todas as coisas que você tem. Mas você precisa avançar em Cristo Jesus. Você não pode ficar parado. Você tem que lutar as suas lutas, lutar as suas guerras, vencer cada uma delas em nome de Jesus, mas avançar. Avançar, superar essas coisas e entender que você tem um alvo e o seu alvo é Jesus Cristo. Amém? Amém? Superação é uma ação voltada para uma mudança. Então, o mundo todo está em constante evolução e nós precisamos, cada dia, viver essa perspectiva que o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas. O Senhor tem algo melhor, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está olhando para a minha casa, o Senhor está olhando para os meus filhos e eu vou viver a superação todos os dias, em nome de Jesus. Então, nós precisamos melhorar quem nós somos hoje como pessoa, nós vamos melhorar quem nós somos hoje como pai, nós vamos melhorar quem nós somos hoje como amigos, como esposa, como marido, como pastor. Nós precisamos hoje melhorar e crescer todos os dias. Mas, mesmo assim, você não é os seus erros, você não é as suas falhas. Sabe, tem pessoas que vão carregar a vida toda a consequência de um erro, e você não é o seu erro. Ah, você é um adúltero. Não, você não é mais. Você se arrependeu, você pediu perdão, você está vivendo em santidade, você confessou, você abandonou o seu pecado, então isso não te define mais. Ah, você é um mentiroso. Não, você não é mais, porque você parou de mentir, você confessou os seus pecados, você se arrependeu e agora você mudou. Ah, você é um ladrão. Não, não é mais, porque você deixou, você acertou, você não é mais. Os seus erros não te definem. Você está entendendo? Amém? Então hoje, querido, você é melhor do que ontem. E amanhã você necessariamente precisa ser melhor do que você foi hoje. Porque a nossa vida é uma constante evolução. Nós estamos crescendo o tempo todo em Cristo Jesus. Então o meu objetivo hoje é procurar ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou agora. Porque assim eu me torno cada dia mais parecido com o Senhor. Porque afinal de contas foi para isso que nascemos. Amém? Então, quem você está se tornando é melhor do que você já foi um dia. Então, o homem que você é hoje, se você olhar para a sua vida hoje, não precisa fazer nem uma busca muito longa aí no seu histórico, você já é melhor hoje do que você era há um ano atrás. Tenho certeza disso. Quem aí cresceu nesse último ano aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí, você que cresceu. Você está entendendo? Você é melhor hoje. Mas foi difícil? Sim. Crescer dói, sim ou não? Vocês lembram que quando a gente começava a crescer, agora a gente não cresce mais, eu e Israel faz tempo que não crescemos, né, Israel? Eu ia falar quando a gente era pequeno, Israel. Mas a gente começava a crescer e aí a mãe da gente falava assim, não, essa é a dor do crescimento. Quem já ouviu esse termo aí? O médico diz que não existe, mas se a mãe da gente falava é porque existe. Né? A dor do crescimento. Porque crescer dói. Crescer dói porque crescer exige renúncia. Crescer exige mudança, crescer, superar as coisas exige um posicionamento real da minha pessoa em meio a uma circunstância. E às vezes nós não queremos fazer isso. Tem pessoas que querem lamentar a vida toda um luto. Tem pessoas que querem lamentar a vida toda uma perda. Tem pessoas que querem lamentar a vida toda a falta de uma promoção. Tem pessoas que choram a vida toda um trabalho que nunca mais vai voltar. Então você precisa o quê? Superar, avançar. Nós falávamos sobre isso ali em cima. Tem pessoas que se converteram. Quem aí que tem mais de 20 anos de convertido? Tem alguém? Tem alguns. Eu também. Estou nessa fase aí, irmãos. Né? Nós estamos velhos já, né? E a Raquel ali olhou para mim meio assim, que a Raquel tem mais, a Raquel nasceu na igreja, imaginou? A gente que tem mais de 20 anos de convertido, irmãos, o que a gente pensa? Puxa, quando eu me converti, era tão gostoso,
as músicas, os louvores, a palavra, e alguns ainda estão presos lá no tempo que se converteu, e não conseguem ver o quanto de coisa Deus tem feito hoje. E aí a Bíblia diz para nós assim, ó, eu tenho feito coisas novas no meio de vocês, vocês não estão vendo? Eu estou criando um rio no ermo, eu estou fazendo nascer água onde não existe, você não consegue ver que eu estou agindo no meio de vocês? Então o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, avança, supera, deixa, em 1990 foi bom, em 2000 foi bom, em 2010 foi bom, mas em 2023 vai ser melhor ainda, porque eu tenho vocês para adorar, para engrandecer, para evangelizar, para profetizar, vocês que entenderam o que é superação, vocês vão andar em fé. Então hoje o Senhor conta conosco. Eu não consigo entender quando a gente olha alguns homens de Deus pregando e dizem que nós vivemos a pior geração de crente. É mentira. Nós vivemos a melhor geração de cristão, porque nós estamos nela. Eu e você estamos aqui, nós somos uma boa geração. A Bíblia vai dizer que nós somos a geração eleita, o povo escolhido, aquele que tem um sacerdócio real sobre si. Como que nós somos a pior geração? Nós somos uma geração ótima. Nós só temos que deixar as coisas para trás, entender que eu tenho um alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo, prosseguir, superar as coisas que vão acontecer no meio do caminho, porque no caminho, o caminho é uma jornada, e nessa jornada eu tenho perdas, nessa jornada eu tenho lutas, nessa jornada eu tenho dificuldades, na jornada eu tenho traição, na jornada eu tenho decepção, mas nenhuma dessas coisas vai me parar, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu vivo em superação. Então, quando você tem esse entendimento, querido, a circunstância não te para mais. Não te para. Você pode olhar e falar, uau, está difícil, hein? Mas eu vou continuar. Sabe, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão na igreja há mais de 20 anos, por exemplo. Vocês são uma inspiração. Porque, infelizmente, muitos desistiram no meio do caminho, porque não conseguiram superar. Ah, mas o pastor me prometeu algo, e aí agora eu vou abandonar. Ah, mas um dia alguém me prometeu algo. Ah, mas me falaram. Ei, irmão, supera. Deus tem mais para a sua vida em nome de Jesus, amém? Então você tem um chamado para abraçar a sua identidade, e quando você abraça a sua identidade, você alcança e se torna a pessoa que você nasceu para ser. Você nasceu para ser. Você nasceu para fazer. Você nasceu para viver intensamente o Evangelho. Existem dois momentos marcantes na vida de um ser humano. O primeiro momento, quando ele nasce. E o segundo momento, quando ele descobre o porquê ele nasceu. Então, quando você nasce, é marcante, sim ou não? Quem é pai aí, pai e mãe? Você lembra a primeira vez que você olhou para o seu filho? Não foi marcante? Está aqui meu bebezinho, ó, meu filho. Eu lembro, gente, quando ele era do tamanho do pé dele. Ele calça 43 hoje. 43 é desse tamanho assim, ó, né? Graças a Deus, a única coisa que ele não veste minha é o tênis, porque eu uso 39, ele usa 43, mas o resto, ele tem pego. Glória a Deus. Mas eu lembro quando ele nasceu, e é um momento marcante, sim ou não? Mas um momento marcante para mim é quando eu olho para a vida dele e vejo que ele se descobriu em Cristo, ele sabe quem ele é, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que vai fazer. Existem dois momentos marcantes, quando você nasce e quando você descobre o porquê nasceu. E você nasceu, querido, com um objetivo, para adorar o Rei dos Reis. E dentro desse objetivo de adorar, Deus te deu uma profissão, você pode ser médico e adorar a Deus. Você pode ser um engenheiro e adorar a Deus. Você pode ser um advogado e adorar a Deus. Você pode ser pintor e adorar a Deus. Você pode ser alguém que faz comida, e aí você vai adorar a Deus com muita força, né? Nós amamos os irmãos do Ministério da Cozinha. Até, inclusive, eu vi vocês profetizando um para o outro, que vocês iam tudo pagar lanche um para o outro. Eu tô nessa fila aí, né? Então, assim, dentro daquilo que Deus te chamou, você tem uma profissão. Não é ao contrário. Dentro da profissão, você faz aquilo que Deus chamou? Não. Deus te chamou para adorar. Deus te chamou para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E dentro disso, Ele te deu uma profissão. E através dessa profissão, você vai ganhar o maior número de pessoas possível. Mas quando? Quando eu viver em superação. Quando eu superar. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Então, quem você é, quem você está se tornando, é melhor do que aquilo que você já foi um dia. E existe uma batalha. E essa batalha vai ser uma batalha de argumentos. João 10:10 diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. O que é viver cristão? Mas o cara falou algo fantástico. Ele disse assim: quando alguém diz algo ao meu respeito, eu não me ofendo. Por quê? Porque se for verdade, eu tenho que mudar. E se for mentira, eu não posso ligar. Então, é um cara que está bem resolvido aqui, ó. Ele venceu no primeiro campo de batalha, que é a sua mente. Bom, se alguém olhar para mim e falar assim: pastor, você está ficando careca. Nada contra, Rafael, os carecas. Tá? Eu amo os carecas. Né? Tem um irmão ali também, né? Amo vocês. Irmão, não é mentira. Eu tenho que falar: puxa, irmão, é verdade. Né? Agora adianta eu ficar bravo? Oh, o irmão me chamou de careca, desaforado. Não, estou ficando. Né? Eu vou comprar uma prótesinha igual aquela do pastor Cláudio Duarte. Né? Próxima vez que eu vim aqui, eu vou estar bem cabeludo. Em nome de Jesus, não vou comprar não, brincadeira. Mas a nossa primeira luta é aqui, ó, na nossa mente. Aqui, ó, eu tenho que vencer aqui, amém? Então aqui, ó, feridas emocionais são prisões invisíveis, que nos paralisam e que nos impede de avançar para o nosso destino. Então tem um monte de pessoas que estão feridos emocionalmente e agora não conseguem mais avançar. Não conseguem mais, sabe, dar o passo, e Deus está contando com você, e você está ali: ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não quero, ah, mas eu não vou. Superação, em nome de Jesus, amém? Feridas emocionais são criadas por eventos traumáticos da nossa história, da nossa vida, eventos associados com uma emoção negativa. Então você precisa superar todas essas coisas. E a resistência sempre vai apresentar-se quando você decide subir um degrau para o seu crescimento. Para aquilo que te paralisa, para aquilo que te procrastina, haverá sempre um passo livre. Então, o que isso quer dizer? Que quando você decide avançar, há resistência do inferno. Quando você decide caminhar, vem o desânimo. Quem aí já fez um propósito de ler a Bíblia em um ano? Quem já fez? Levanta a mão, seja sincero. Quem terminou? Glória a Deus. Tem muitos que não terminam. Por quê? Porque vem o desânimo. Porque ler a palavra vai te gerar um crescimento, ler a palavra vai te dar conhecimento, ler a palavra vai te trazer libertação, ler a palavra vai te trazer cura. Satanás não quer isso, então ele vai trazer o quê? Desânimo, vai trazer atividades extras, vai trazer coisas para você fazer, e você vai encontrar resistência, e você vai parar. Mas, se for para ficar dormindo, irmão, você encontra alguma resistência? Sim ou não? Isso aqui também é boa, ó. Quem já olhou no espelho, assim como eu falou assim: puxa, estou incontente, vou me matricular na academia. Quem já fez isso? Aí vai lá e matricula por 3 meses. Quem já fez? E quem foi por só uma semana? Eu fiz isso. Estou falando de mim mesmo, irmão. Então, o dono da academia, ele ama pessoas como nós. Que ele vê e fala assim: nossa, vou ganhar um dinheiro fácil, esse cara não vai vir. E é por isso que eles lançam essa promoção, irmão, de 3 meses. É por isso, eu tenho um amigo que é dono de academia, o Ricardo. Ele fala para mim assim: Marquinhos, eu amo janeiro, fevereiro e dezembro. Janeiro, fevereiro e março. Por quê? Dezembro todo mundo come demais. Aí o cara fala assim: nossa, eu preciso emagrecer. Aí ele lança 3 meses de promoção na academia. O cara fala: eu vou lá e vou me matricular e vou fazer 3 meses. Vai nada. Por quê? Hoje eu falava para o Israel falou para mim assim: pastor, vamos fazer academia? Eu falei: que hora, irmão? Eu não vou levantar 6 horas da manhã nunca para ir na academia. Por quê? Porque para dormir eu não encontro resistência. Mas para levantar, sim. Então, quando você sempre for dar um passo para o seu crescimento, seja no seu físico, você vai encontrar resistência. Agora, ao contrário, você não encontra. Então, se a sua vida está indo muito bem, cuidado. Cuidado, se está tudo certo, se não tem resistência nenhuma em nenhuma parte, cuidado, irmão. Porque quando você está crescendo, há resistência. E muitos de nós, querido, essa frase já é bem conhecida, mas a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? A gente inicia muitas coisas, mas termina poucas. Quer ver? Eu vou dar mais um exemplo. Quantos aí já começaram um curso de inglês? Levanta a mão, irmão, seja corajoso. Quantos terminaram? É isso que eu estou falando. Né? A gente começa muitas coisas, mas acaba quase nenhuma.
Então você precisa de uma superação na sua vida. Precisa começar a terminar as coisas que você começou. Tinha uma propaganda de um posto de combustível que eu achava muito legal. Essa propaganda dizia assim, ó, se você for começar algo, vá até o final, ou nem comece. Ou nem comece, nem faça. Porque a gente precisa entender algo, precisamos viver em superação em nome de Jesus. Você está entendendo, querido? Amém? Então Paulo ele prega e diz assim, ó, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso está em 1 Coríntios 9, 27, Paulo dizendo assim, olha, eu preciso cumprir tudo aquilo que eu falo. E cumprir tudo que eu falo é uma vida em superação. É uma vida em superação. Você está comigo ainda? Então olha para alguém e diz assim, ó, chegou o tempo da sua superação. Fala de novo, com fé. Fala forte, fala, chegou o tempo, irmão. Você vai superar isso. Você vai vencer esse desafio. Profetiza aí, seja um profeta, fala, você vai vencer essa luta. Você não está sozinho, eu estou contigo, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Bora para a academia. Está amarrado, alguém falou, né? Então, querido, Jabes, ele aprendeu o quê? A arte da superação. Jabes, ele aprendeu que ele precisava viver em superação, apesar da sua história ter sido marcada com a dor, ele invocou o nome do Senhor e fez uma oração ousada. Qual foi a oração ousada de Jabes? Ó Senhor, se tu se lembrar de mim e aumentar o meu território, Senhor, se tu se lembrar de mim e fazer a minha história mudar, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim e fazer eu deixar de ter esse nome horrível que traz dor, sofrimento, se o Senhor for comigo, quantos aí já tiveram que fazer orações ousadas, o Senhor dizendo, Senhor, lembra de mim porque eu estou passando num deserto lascado, Jesus, lembra de mim porque senão eu não vou conseguir. Sabe, quantos já fizeram uma oração assim, Deus, se o Senhor não estiver comigo agora, eu não vou conseguir suportar. E olha você aí, ó. Por que você suportou, irmão? Porque Deus estava com você e você pôde superar aquela circunstância, aquela situação, amém? Aleluia? Amém? Então é isso, superar, é você entender que você pode invocar o nome do Senhor. Você saiu, quem sabe, da sua casa hoje e falou, puxa, eu vou ouvir uma palestra, eu vou ouvir... Não, irmão, você veio para ouvir a palavra de Deus, ela é a voz de Deus profética para a sua vida, dizendo que você pode superar qualquer circunstância. Mas você precisa ter ousadia. Fé, orar com fé, amém? Amém. Sabe, eu já vivi vários momentos de superação na minha vida. Vocês estão cansados de saber, eu já testemunhei isso aqui várias vezes, mas por muitos anos eu fui um dependente químico. Usei drogas quase todos os dias da minha vida, enquanto eu era dependente químico. E hoje eu estou aqui, isso é superação. Hoje eu tenho uma igreja abençoada, bonita, hoje eu posso participar com vocês aqui deste culto. O Israel e o Arthur, porque eu pedi para o Arthur, né? Falei, Arthur, eu vou pregar na tua igreja, você deixa? Ele falou que deixava. Eles confiaram um altar aqui para mim. Sabe, o nome disso é superação. Eu precisei viver superação na minha vida emocional. Eu já passei por depressão terrível, ao ponto de me trancar no quarto por dias. Quem já passou por momentos difíceis aí, levanta a mão. Você superou. Você viveu superação na sua vida, então você agora precisa continuar vivendo superações. Porque às vezes a gente olha para superações grandiosas como essa, alguém que se libertou, alguém que venceu a depressão, alguém que teve seu casamento restaurado, mas esquece das pequenas superações diárias que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia você tem que superar alguma coisa. Hoje você venceu alguns irmãos. Hoje você superou o frio, superou a chuva. Teve alguns que olharam e falaram assim, eu não vou lá. Não viu aquele pastor lá? Não vou não. Vou assistir pela internet. Você que está assistindo nós pela internet, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós te amamos. Amém? Mas nós superamos. Nós viemos aqui. E o ambiente profético que nós temos aqui, não tem na nossa casa às vezes. Então esse ambiente aqui é importante demais. Nós vamos valorizar esse ambiente em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos chamou para prosseguir, para avançar e para conquistar. Quando nós paramos, a vida perde o sentido. E uma vida sem sentido, ela adoece a alma. Você entendeu?
Então o Senhor chamou para que você viva em movimento. Quando você para, você vai adoecendo a sua alma aos pouquinhos, todos os dias. Quando eu subi aqui, eu falei assim, eu vou pôr meu cronômetro. E a Raquel falou assim, põe mesmo, não esquece. É claro que eu esqueci. Então, nós vamos entender o quê? Precisamos conquistar novas fronteiras. Nós vamos avançar. O povo no deserto, eles ficaram na terra, no linear da terra prometida, na fronteira da terra prometida, mas muitos não conseguiram avançar. Irmãos, nós não podemos ser como Moisés nesse sentido, infelizmente, que viu a terra prometida, mas não pôde entrar, por causa das suas falhas, dos seus pecados, das coisas que ele errou. Querido, Deus tem o melhor para você, você crê nisso? Então avança e entra no melhor de Deus. Para de chorar, irmão. Chorar é bom, mas tem um tempo para parar. A Bíblia diz que o choro, ele dura uma noite. O choro dura uma noite. Vem pela manhã. Você resolve todos os seus problemas amanhã cedo, sim ou não? Não. Mas a Bíblia diz que o choro só dura uma noite. Mas o que a Bíblia está querendo dizer? Que não importa o período de deserto que você está passando, um dia ele vai chegar ao fim. Um dia vai acabar, um dia você vai olhar para aquela tristeza e você vai sorrir. Vai dizer, puxa, eu consegui superar. Eu consegui vencer. Eu não lembro com alegria dos meus momentos de vício, mas hoje eu olho para todos aqueles anos e falo, eu superei em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, todas as vezes que uma igreja deixa de se movimentar, ela se torna, todas as vezes que a igreja deixa de ser um ser vivo, ela se torna um monumento. Um monumento, algo sem vida. Deus chamou para que eu e você sejamos a igreja viva no nome de Jesus. Se nós pararmos de nos mover e fazemos um memorial para celebrar as coisas que Deus fez do passado, isso também é um erro, nós já falamos sobre isso. Você tem que viver o novo de Deus. E avançar significa encontrar resistência, sim. Não tem como. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que o usam a força se apoderam dele. Mateus 11, 12. Amém? Então, quanto mais você busca Deus, mais resistência do inferno vai ter. Quanto mais você avança, mais dificuldade você vai ter. Quanto mais você luta, mais cansado você vai ficar. Mas a vitória também é certa no nome de Jesus. Amém? Então, crescer, ela exige o quê? Mudança e compromisso. Ninguém cresce sem mudança. Vocês mudaram para cá. Foi top mudar para cá, sim ou não? Isso gerou crescimento, sim ou não? Sim. Mas vai gerar mais compromisso de vocês também. As despesas aqui são maiores, os desafios aqui são maiores. Então, mudança gera crescimento, mas é necessário muito mais compromisso do que antes, no nome de Jesus. Amém? Então, nós temos uma escolha para fazer aqui nesse momento. Se nós vamos ficar presos e paralisados nas coisas do passado, ou se nós vamos nos mover para as coisas novas que Deus tem para nós. Você pode sair aqui dessa noite do mesmo jeito que você entrou, ou você pode tomar uma decisão e dizer assim, eu vou avançar para aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Eu vou vencer as barreiras, eu vou vencer aquilo que me paralisa, e eu vou avançar. Deus, Ele está mexendo o lugar da sua habitação, Deus está mexendo a geografia da sua existência, em nome de Jesus. Amém? Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo, ó Deus, quem me dera você me abençoasse e expandisse o meu território. Então, há uma palavra profética para você nessa noite, nesse sentido. Deus quer que você avance, Deus quer estender as suas tendas, Deus quer fazer você crescer, prosperar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Deus quer fazer você prosperar. Então, quero partir aqui para o final. 3 coisas para que eu e você possamos avançar cada dia mais. Primeiro, nós vamos ter superação nas nossas decepções. Isso aqui é fácil, quer ver? Quantos vocês já se decepcionaram na vida? Está vendo? A esperança adiada faz adoecer o coração, e o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 13, 12. É tanta gente decepcionada hoje em dia, frustrada, paralisada. Você vai conversar com pessoas, por que as pessoas desistem às vezes do ministério? Decepção. Por que às vezes as pessoas desistem de ser líderes de uma célula? Decepção. Por que as pessoas às vezes desistem do evangelho? Frustração. Mas você precisa vencer as suas decepções.
Você precisa vencer as suas frustrações. Você precisa vencer isso na sua vida, porque isso vai fazer você avançar em nome de Jesus. Amém? O que leva as pessoas ao quadro de decepção são expectativas erradas, ilusões que foram criadas pela própria pessoa. Porque às vezes ninguém prometeu nada, mas a expectativa daquela pessoa era uma, e ela foi frustrada pela expectativa errada do seu próprio coração. Então, pessoas como eu, assim, por exemplo, têm tendência a se frustrarem mais. Porque às vezes a gente acredita demais em algumas pessoas. Se você é como eu, assim, você talvez se decepcione mais. Porque eu olho para mim todo mundo é legal. Todo mundo é top. Todo mundo é bom. E aí a gente descobre no meio do caminho que nem todo mundo é legal, nem todo mundo é top, nem todo mundo é bom. E você se decepciona. E sabe qual que é algo frustrante também? É que também eu sou uma pessoa que frustra, que decepciona e que às vezes fere. E quando você entende isso, querido, você entende que você não é melhor do que o cara que te decepcionou. Porque às vezes você também foi um objeto de decepção para alguém. Já pensou nisso? Que às vezes você fala assim, mas eu estou decepcionado com o Edgar. Mas às vezes eu decepcionei o Israel, o Rafael, o Flavinho. Às vezes eu decepcionei. Então eu preciso entender que eu preciso superar as decepções da minha vida. Outro ponto, eu preciso superar as minhas crises existenciais. Vocês lembram de um desenho bem antigo que falava assim, ó céus, ó vida, ó isso, ó aquilo, por que eu nasci? Tipo Jó. Jó, ele escreve, ele diz assim, eu devia ter nascido morto. Né? O Jó está numa crise existencial, mas Jó tinha motivo, sim ou não? Oh, demais. Né? Jó tinha motivos demais. Jó, ele pergunta para Deus, se eu não me engano, 16 vezes por que ele nasceu, ao longo do texto de Jó. Por que o Senhor me criou? E sabe quantas vezes Deus respondeu para ele? Nenhuma. Nenhuma. Deus respondia ao contrário, Jó, onde você estava quando eu criei o universo e a terra? Quem era você, Jó, quando eu estava criando o firmamento? Jó está dizendo assim, ei Jó, você precisa entender que eu sou bem maior que você. Deus estava dizendo para Jó, nada foge do meu controle, nada foge das minhas mãos. Então eu e você às vezes temos algumas crises existenciais, porque a gente parece que esqueceu que Deus está no controle. Pandemia foi novidade para nós, sim ou não? Mas para Deus não foi, irmão. Já estava no calendário dele, ele já sabia que aquilo ia acontecer. E aí a gente fica assim, uau, meu Deus. Ei, entenda quem você é em nome de Jesus, amém? Amém? Entenda quem você é, querido. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Não vou ler, só vou pronunciá-lo. A Bíblia vai dizer para nós, é um texto muito conhecido nosso, os meninos no caminho de Emaús. Vocês lembram deles? A Bíblia diz que eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam em Jerusalém e eles estavam a caminho de Emaús. Emaús é uma terra de frustração, uma terra de decepção, uma terra de se esconder-se. Jerusalém, a terra da promessa, a terra do grande rei, a terra do grande eu sou, o lugar da habitação de Deus. Então eles estão saindo deste lugar para este lugar. E no caminho, a Bíblia diz que eles estão indo triste, aborrecido, e Jesus começa a caminhar com eles. Esse texto é incrível, você tem que ler na sua casa. Já vou te dar o endereço dele. E a Bíblia diz que no meio do caminho, eles tristes, Jesus começando a conversar com eles, e Jesus começa a falar, por que vocês estão tristes? Meu cronômetro aqui já me avisou, que está na hora. Você acha que eu não liguei o cronômetro, Israel? Está aqui. Por que vocês estão tristes? Né? E aí aqueles meninos falam assim, ei, por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Nós tínhamos aí certeza que Jesus era o escolhido, o Messias, que ele ia vir para estabelecer o seu reino, mas ele já morreu faz 3 dias, e eles estavam frustrados, e Jesus começa a ministrar a palavra para eles, dizendo assim, mas vocês não entenderam as Escrituras? E Jesus começa então a ministrar toda a palavra para eles, e aí no meio do caminho, a Bíblia diz que eles chegaram na divisa que vai para Emaús, e Jesus fez como que ia partir, e aí eles disseram para o Senhor assim, fica Senhor, já se faz tarde. Quem lembra dessa música aí? Quem lembra desse corinho? Sabia que tinha irmão velho aqui. Quem lembra dessa música, irmão, é porque, irmão, olha, né, pisou no barro lá da arca, não andou na arca, mas pisou no barro.
Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Dorme conosco. E a Bíblia diz que Jesus então aceitou ali o pedido dos meninos, e eles vão partir o pão, e Jesus vai partir o pão, e quando eles partem o pão, então os olhos daqueles meninos se abrem, e é como se eles estivessem com os olhos fechados, a Bíblia diz. Queridos, muitos de nós estamos com os olhos fechados para aquilo que Deus está fazendo, por causa das decepções do passado. O próprio Jesus estava ali com eles, mas eles não conseguiam enxergar, porque estavam decepcionados com uma coisa que aconteceu, mas Jesus estava ali. Ei, Jesus está na sua vida, irmão. Você não precisa mais ficar triste, decepcionado, desamparado, pensando, ai meu Deus, não, Ele está com você. Vai, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles entenderam isso, então eles saíram agora de Emaús, que significa a terra da decepção, da frustração. E qual foi a primeira ação deles? Eu vou voltar para Jerusalém, que é a terra da promessa, que é a terra do grande eu rei, da terra do grande eu sou. Quando você sai do lugar de frustração, você então entende que existe uma promessa para a sua vida. Amém? Amém? Superação da sua autoimagem. Não vou falar hoje, vamos deixar para outro dia isso aqui. Em nome de Jesus. Então, você precisa entender que você precisa lutar contra as suas resistências internas. As suas vitórias internas te estabelece e te qualifica para experimentar vitórias externas. Você sabe que precisa lutar contra essas resistências internas que lhe vencem, que lhe dominam, mas você vai superar cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Amém. Você só pode fazer essa declaração quando você realmente aprende a superar as circunstâncias contrárias e adversas. Então eu desejo a vocês uma ótima superação em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Vem para cá, Rafael. Você entendeu, querido, que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Paulo, ele é incrível, porque ele diz assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, ou ficaram, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, e o meu alvo é Jesus Cristo. Mas a ênfase desse texto, que ele está esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu tenho um alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. Eu prossigo para as que estão adiante de mim, e eu sei aonde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar. Irmão, então para de olhar para trás, é hora de avançar. Lembrar do passado é bom num ponto, quando você lembra quem você era e aonde Deus te colocou. Mas ficar preso e aprisionado no passado já não faz mais nenhum sentido. Decepções, irmãos, foram criadas para nós mesmos. Pastor Marcelo Jamal, que é um dos homens que eu mais admiro, ele usa uma frase que eu acho legal. Ele diz assim, que quem não tem frustração não é homem, é apenas um menino. Porque os meninos não se preocupam com nada. Estava vendo o Arthur aqui brincando. Hoje de tarde ele estava com febre, 39 graus, né? E agora ele estava aqui, ó, brincando. Eu brinquei com o Israel, falei assim, não era esse menino que estava ardente de febre? Por quê? Porque não há preocupação. Então quem não tem decepções, quem não tem frustrações, são as crianças. Nós nos decepcionamos, a vida traz decepções. A vida traz, irmão, para pensar, como foi difícil esses últimos anos para nós, mas nós estamos aqui, nós superamos. Você pode ficar de pé, para a gente parecer que está acabando?